Eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e eu estou aqui mais uma vez para te convidar a meditar comigo, à luz das Escrituras e à luz especificamente dos Salmos. E o meu desafio é que você leia esse texto com as lentes do teu coração e da tua alma, não somente com a sua mente, com a sua cognição, mas que você se abra para que o teu interior seja tocado pela palavra de Deus. Eu leio o Salmo 55 na versão da Bíblia A Mensagem. Abre teus ouvidos à minha oração, ó Deus. Não finjas que não me ouves bater. Chega perto e sussurra a tua resposta. Eu realmente preciso de ti. Estremeço ao ouvir a voz maldosa. Tremo diante do olho mau, quando eles amontoam denúncias e estocam calúnias. Minhas entranhas estão do avesso. Espectros de morte me derrubam. Estremeço de medo, tremo da cabeça aos pés. Quem me dera ter asas, asas como de pomba. Sim, eu fugiria para bem longe, para onde tivesse alguma paz e silêncio. Quero caminhar pelo campo, quero um chalé na floresta. Estou desesperado por uma mudança para fugir dessa tempestade. Age com severidade, Senhor, corta a língua deles. Estou assustado de ver como dividiram a cidade em gangues rivais que rondam as vielas dia e noite, loucos por uma briga. O lixo está empilhado nas ruas, até os vigias das lojas estão roubando em plena luz do dia. Não estou falando de vizinhos encrenqueiros me importunando, isso eu até aceitaria. Também não falo de um estranho cuspindo injúrias. Eu poderia aguentar isso. O problema é que é você. Nós crescemos juntos, é você, meu melhor amigo. As longas horas que passávamos juntos, de braços dados, Deus era o terceiro a participar da nossa conversa. Sejam arrastados vivos para a sepultura os que me traem, que eles experimentem o horror e sintam na pele a dor da maldição. Mas eu clamo a Deus e Ele me socorrerá. Ao anoitecer, ao amanhecer e ao meio-dia, suspiro profundamente, e Ele ouve e me resgata. Ele guarda a minha vida até no meio do perigo, mesmo quando milhares estão alinhados contra mim. Da sua cadeira de juiz, Deus ouve tudo e põe cada um no devido lugar. Mas teimosos como são, eles não vão se corrigir nem prestarão atenção a Ele. É isto, meu melhor amigo traiu os melhores amigos, sua vida viola suas próprias palavras. Durante toda a minha vida fui encantado por seus discursos, nunca imaginando que descarregaria sua raiva contra mim. Suas palavras, que eram músicas para os meus ouvidos, tornaram-se punhais no meu coração. Amontoe os seus problemas nos ombros do Eterno. Ele levará a sua carga e ajudará você a sair. Ele nunca permitirá que os bons caiam em desgraça. Mas tu, ó Deus, empurrarás os maus para um pântano sombrio. Reduzirás pela metade a expectativa de vida dos assassinos e dos traidores. Mas saiba que eu confio em ti. O salmista, ele relata aqui para nós uma situação que eu creio que tanto vocês como eu já presenciamos e já passamos. Nós precisamos aprender a gerir bem as nossas expectativas em relação a tudo e a todos. Nós, muitas vezes, depositamos altas expectativas nas pessoas e somos apunhalados quando essas expectativas criadas não são atendidas. E isso se agrava, conforme o próprio salmista diz aqui, experimentar, quando a expectativa é criada em relação a uma grande amizade, a um amigo, e é justamente esse amigo que não somente não atende às expectativas, como nos trai. Eu creio que talvez você, muito provavelmente você e eu também, já tivemos a experiência de sermos traídos por alguma amizade. Isso nos fere, isso nos machuca, isso nos dói. Mas o fato é que nós depositamos expectativas sobre várias pessoas. Porém, essas expectativas, elas, em uma ocasião ou em outra, elas não serão supridas.
A gente cria expectativa em relação ao nosso cônjuge, mas é muito provável que o nosso cônjuge vai falhar com a gente em algum momento. A gente cria expectativas em relação aos filhos, e os filhos vão falhar conosco também em algum momento. Nós criamos expectativas em relação aos colegas de trabalho, e esses colegas de trabalho vão, uma hora ou outra, pisar no nosso calo e vão falhar conosco. A gente cria expectativa em relação ao chefe, o chefe também passa a, em alguma maneira, nos violentar, nos perseguir e assim por diante. Aquilo nos frustra. Inclusive, os ministros religiosos, que são alvo de grandes expectativas, também podem te decepcionar. Eu posso, em alguma medida, te decepcionar e não te atender diante da expectativa que você tem em relação a mim. E não somente as nossas expectativas são frustradas, mas nós também somos agentes de frustração das expectativas alheias. Tudo isso porque nós somos falhos, porque nós falhamos, porque nós somos pessoas imperfeitas e nós não temos condição de nem atender a expectativa de todo mundo e nem ter a nossa expectativa suprida por todo mundo, porque as pessoas falham, inclusive pessoas próximas, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente quer bem. Eu queria falar um pouco da experiência de perdoar, do perdão universal, a experiência de perdoar tudo e todos. Porque nós, como seres humanos imperfeitos, nos relacionamos com Deus que é perfeito. E Deus, Ele nos ama mesmo quando a gente ainda era pecador. Deus continua nos amando mesmo agora, diante das nossas imperfeições, diante dos nossos erros, das nossas inconstâncias. Deus não cessa em nos amar. E Ele é alguém em quem a gente pode confiar, porque o amor dele não é abalado, a bondade dele não é abalada. Ele continua sempre nos amando, sempre disponível para nos atender e nas nossas petições, nas nossas orações. Ele é um socorro pronto, Ele é uma torre forte no dia da angústia. Nele a gente pode depositar plenamente as nossas expectativas com a convicção e a certeza de que nós não seremos frustrados, porque a bondade dele nunca falhará, o amor dele nunca falhará, ele sempre terá misericórdia e graça para derramar sobre a nossa vida. Diante desse relacionamento e diante do fato de que ele é alguém que a gente pode confiar, mesmo nós não sendo pessoas confiáveis, por que não nós perdoarmos tudo e todos e vivermos com uma disposição tal em que as minhas expectativas elas não corram o risco de serem amarras na minha alma e peso sobre as minhas costas por conta daquilo que eu espero das pessoas. Por que não já previamente perdoar o meu cônjuge em relação a qualquer tipo de falha para comigo? Por que não viver com uma disposição para com meus amigos, de que sim, eles podem falhar e desde já os perdoo? Por que não viver com uma disposição tal em que eu conviva dentro do ambiente da igreja, junto dos irmãos, das irmãs da comunidade de Cristo, já os perdoando previamente sobre qualquer tipo de falha que eles possam ter contra a minha pessoa? Viver dessa maneira é libertador, porque a gente se liberta do peso da expectativa, a gente se liberta dessa angústia existencial que existe pelo fato de nós sermos muitas vezes incapazes de liberar perdão para o outro. E quando o outro nos ataca, quando o outro nos agride, quando o outro nos fere e a gente não perdoa e a gente fica alimentando aquele tipo de sentimento, a nossa alma, o nosso interior vai sendo corrompido, vai sendo corroído e nós vamos nos deteriorando espiritualmente, nos tornando pessoas amarguradas. Mas à luz do Deus que nos perdoa plenamente, o desafio é para que nós tenhamos um perdão universal e nos libertemos das expectativas que nós criamos em relação a tudo e todos, para que a gente possa viver dessa maneira desprendida, dentro desse ambiente de graça, desse ambiente de perdão e da leveza que o Evangelho dá para nós. E que você possa, como o salmista fez, confiar plenamente no Senhor,
mas não seguir o exemplo do salmista no sentido de se sentir e de ficar corroído por todos aqueles que o ferem. Perdoe plenamente tudo e todos. Te convido a orar comigo nesse momento. Pai, queremos experimentar a realidade desse perdão universal e perdoar, Pai. Amigos, inimigos, conhecidos, desconhecidos, perdoar de antemão todos aqueles que cometem maldades contra nós e contra outros. Perdoar, Pai. Perdoar o mundo, perdoar de uma maneira universal, de uma maneira prévia, inclusive, sem que haja necessidade do erro e da falha acontecer, porque sabemos, muito provavelmente vai acontecer. Pedimos, Pai amado, que o Senhor nos liberte desse tipo de vida que nos escraviza, nos amarra, nos corrói por dentro, pelo fato de nós não perdoarmos as falhas alheias para com a nossa pessoa. Que a luz do Teu exemplo, que é um Deus que nos ama e nos perdoa quando ainda estamos na lama do pecado, que a gente possa, Senhor, à luz dessa graça, dessa misericórdia, dessa bondade maravilhosa, manifestar esse perdão para com os outros e que nós sempre confiemos plenamente e depositemos nossas expectativas unicamente no nosso Pai. Obrigado, Pai, porque em Ti a gente pode confiar. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.